A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Olha, meu irmão, Deus te abençoe porque você é persistente, porque nós estamos aqui mais uma vez conectados, falando a respeito dos dons do Espírito. E hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito desses dois dons aqui, tá? Vou fazer um pacotão hoje. Nós vamos falar a respeito desses dois dons aqui, olha. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Tá? Por que eu estou falando contigo que nós vamos fazer um pacotão? Porque, irmãos, um está conectado ao outro, tá bom? Porém, cada um é independente. Vou te explicar agora como que isso pode acontecer. Vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Versículo 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Então, irmãos, esse texto aqui de Atos 2 fala sobre o dia de Pentecostes, onde aqui, irmãos, nós vamos falar a respeito da variedade de línguas, do dom de variedade de línguas, que foi usado no livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. E nada mais foi do que as pessoas falando nas línguas que outras pessoas estrangeiras estavam lá. Por exemplo, se eu sou brasileiro e chegasse lá no dia de Pentecostes, eu estaria ouvindo as pessoas falando na língua portuguesa. Eu estaria entendendo perfeitamente o que eles estavam falando. Então, irmãos, essa aqui é uma língua conhecida, tá? Essa é uma língua conhecida, um dom de variedades de línguas conhecidas. Porém, existe, irmãos, o dom de línguas desconhecido, que é o famoso, nós conhecemos como as línguas estranhas, que está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que diz o seguinte: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistérios. Então, irmãos, aqui nós podemos entender que já estamos falando de outra coisa, tá? Porém, é o mesmo dom, sendo que para situações diferentes. Entende que um é o dom de variedade de línguas, podendo ser para alguém que fale em outra língua e outro idioma, e a pessoa falando no seu idioma, ela consiga entender perfeitamente o que foi dito. E o outro é falando em línguas estranhas, é a conversa direta com Deus. Então, irmãos, é o mesmo Espírito que habita e o mesmo Espírito que age em cada um de nós. E aí, dando sequência, nós vamos falar a respeito da interpretação, né, das línguas. E aí, eu quero ler aqui contigo, meu irmão, o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, que diz o seguinte: por isso, quem fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Então, irmãos, aqui nós vemos que este dom de interpretação de línguas é um dom onde existe alguém falando em línguas, porém outra pessoa está no mesmo local, e aí enquanto um fala, o outro interpreta. Irmãos, isso é maravilhoso. Não sei se você já teve a oportunidade de ver isso acontecendo, essa manifestação do Espírito Santo acontecendo dentro da igreja. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Você tem realmente a certeza de que Deus está usando os seus vasos ali. E aí eu quero ler contigo aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz o seguinte: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, ou uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, irmãos, nós entendemos que não só o falar em línguas, quanto a interpretação de línguas é literalmente para a edificação da igreja. Quando falamos em mistérios, nós somente com o Espírito Santo,
agindo através de nós, nós vamos sim ter a comunhão e a conexão completa com Deus. Meu irmão, continue conosco. Estamos terminando a nossa série, porém eu quero que você fique atento, porque, irmãos, Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Deus quer agir através do Espírito Santo na tua vida. E a manifestação, irmãos, será completa quando estivermos todos aqui reunidos no templo. E eu tenho certeza que maravilhas vão acontecer no nosso meio, quando nós tivermos o pleno conhecimento da pessoa e do poder do Espírito Santo de Deus. Tá bom, meu irmão? Fiquem na paz. Deus te abençoe.